A descrição de um cargo de trabalho significa detalhar o que o cargo exige do seu ocupante em termos de capacidades, conhecimentos e habilidades. Nós saímos às ruas e perguntamos às pessoas se elas sabem explicar o que é a descrição de um cargo e também se elas foram informadas sobre esses detalhes antes de assumirem as suas funções. Rosana, você sabe dizer para mim o que é a descrição de um cargo? A descrição de um cargo? Supostamente seria aquilo que a pessoa teria que exercer, né? A função, todas as funções que a pessoa teria que exercer. Você colocou pra gente que é funcionária pública. Quando você foi assumir esse cargo, foram passados detalhes para você do cargo? Todos os detalhes, bem discriminadinho mesmo. A descrição, ser educada, atender bem, ter certas etiquetas que Maringá, por exemplo, o comércio atende muito mal. Eu acho que é disso aí para frente. A descrição de um cargo, nunca parei para pensar a respeito, mas eu acredito que é o que determinado cargo determina que você faça, que você tem desempenhado dentro daquela empresa. Eu acredito que seja isso. Quando você assumiu a função de gerente na atual empresa que você trabalha, foi passada essa descrição de cargo para você? Bom, foi passada as principais responsabilidades, né? Mas a descrição exata onde eu trabalho atualmente não. Bom, descrição de um cargo, a começar você tem que ter competência para exercê-lo. Quando você assumiu o concurso como professora, foi passada a descrição do cargo que você exerceria? Não, em momento nenhum nós tivemos essas descrições. E fez falta na hora de atuar? Faz bastante, porque na verdade você precisa atuar numa área que você não conhece, você não está preparada totalmente. Quando você assumiu o seu atual trabalho, você foi informada sobre essa descrição de cargo? Eu fui informada que eu ia fazer, então automaticamente fui informada da descrição. O que é a descrição de um cargo? Não. Quando você foi assumir a sua atual função de segurança, você foi informado sobre esse cargo, a descrição dele? Sinceramente, não fui informado não. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui aperfeiçoando no ramo, fiz o curso, me entrei no ramo de segurança em portaria, depois consegui Honda, condomínio e estou até hoje. E você, se alguém viesse perguntar o que você faz, você conseguiria descrever esse cargo? A minha função eu conseguiria dizer o que eu faço, nas minhas 12 horas de trabalho eu conseguiria sim. Descrição de cargo é o que, né? Não sei, não vou saber não. Um cargo é uma profissão, o que a pessoa tem como profissão, né? Um cargo profissional, no caso, né? Sim, acho que seria isso. Assim, você está prestação de serviço, né? Para o cliente. Acho que seria isso. Quando você foi assumir a função de vendedor na atual empresa onde você atua, foi passada a descrição do cargo que você exerceria ali? Sim, como eu sou hoje, vendas. Quais as informações que foram passadas? São passadas assim como abordar o cliente, a prestação de serviço, o preço do produto que você tá representando, né? O produto se você conhece tal produto, para você estar passando essa informação para o cliente. E esse detalhamento foi importante para depois você realizar o seu trabalho? Foi e até hoje. O cargo é uma função que você desempenha dentro de uma empresa. Quando você assumiu a função de técnico administrativo, você foi informado sobre a descrição desse cargo? Sim, recebi todas as descrições a qual eu deveria desempenhar, fui informado a respeito do que eu deveria desempenhar, sim. Como nós vimos, algumas pessoas ainda ficam perdidas quando o tema é análise de cargos. Sobre este tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Nathalie Borba, que é psicóloga e coordenadora de gestão de pessoas. Olá, Nathalie, tudo bem? Tudo bem. Para a gente iniciar então nosso bate-papo, eu queria que você colocasse para a gente, explicasse o que é a descrição de cargos. Descrição de cargos é um mapeamento das entregas de cada colaborador, ou seja, é um mapeamento geral de todas as atividades, todas as entregas reais, né, da função de cada colaborador. E quais são as etapas que devem ser consideradas para fazer essa descrição? Bom, inicialmente, é importante que o RH esteja muito bem formado,
porque ele precisa identificar com cada gestor, separar, como exemplo, a gente pode pegar um gestor, sentar com ele, conversar, identificar, fazer esse mapeamento junto com o gestor. O que aquele funcionário realmente vai fazer dentro daquela atividade. Partindo desse princípio, aí sim se monta todo um plano, né, dessa descrição, para que exista umas regras específicas de cada colaborador para cada função. Então é importante, o primeiro passo é sentar com o gestor e analisar o que aquela tarefa exige, quais são as características daquela função. Esse é o primeiro passo. E qual que é a importância dessa descrição para o colaborador? Para o colaborador é importante eles ter em vista isso, porque ele vai conseguir fazer esse mapeamento também organizacional, identificando quais são as possíveis entregas. Vai estar muito mais claro para o colaborador saber que ele vai chegar no primeiro horário do dia, identificando, eu preciso fazer tais atividades para concluir a minha tarefa. Então, dentro disso, vai gerar uma motivação organizacional, porque ele já vai estar ciente dessa entrega que precisa ser feita. Ele vai ter uma condição muito mais clara do trabalho a ser realizado, de tirar dúvidas, porque ele sabe que aquilo ali faz parte da função dele, então é importante que ele esteja bem claro isso para ele. Então, isso é uma das maiores características para o colaborador, como eu posso dizer, é uma das formas mais rápidas de motivação, porque ele vai ter clareza nessa atividade. Então, isso também contribui bastante para o colaborador. E para a empresa, qual que é a importância? Bom, para a empresa, começando lá pela parte de recrutamento e seleção, esse é um dos pontos principais, porque a partir do momento que se tem uma descrição da função, identificando passo a passo o que aquele colaborador vai fazer, primeiramente, para a área de recrutamento e seleção, a pessoa vai ter uma ferramenta também muito mais clara, identificando ali todos os passos para fazer uma boa contratação. E a partir do momento que essa ferramenta esteja sendo implantada no momento, aquele colaborador que já existe, ele também vai poder passar por um processo até de reintegração, para ele se lembrar de todas as funções, de todas as características do cargo. Então é importante também a empresa ter isso totalmente mapeado, é um panorama geral da organização. E isso vai contribuir também na questão de descrição de cargos. Né, a descrição de cargos, até no futuro plano de cargos e salários. E no seu ponto de vista, Nathalie, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas para a realização dessa análise de cargos? Algumas resistências dos gestores, porque eles vivem num ritmo muito acelerado. Hoje, dentro de uma organização, as coisas acontecem numa evolução muito rápida. Então, existem algumas resistências, até no atendimento ao RH, que às vezes fica, ou por eles não acreditarem realmente nessa ferramenta. Então, assim, existe lá nas entrelinhas, né, uma descrição de função, porém ela não está em prática. Então, tem que ter muita força do RH em estar realmente levantando isso, dizendo a importância tanto para a organização, quanto para o funcionário, quanto para a própria equipe do RH mesmo. Então, essa é uma grande resistência, uma grande dificuldade. E em muitos casos, o que também acontece dos funcionários, devido a algumas faltas de algum outro colaborador interno, eles acabam acumulando algumas funções. E isso pode sim gerar futuramente até um passivo trabalhista, porque com esse acúmulo de funções eles podem gerar alguma equiparação salarial e isso na verdade não é o papel principal. Então assim, tendo esse mapeamento, né, isso vai certamente contribuir para a organização, para não gerar possíveis passivos futuros. Nas entrevistas que nós realizamos na rua, a gente viu que algumas pessoas ainda não sabem, não compreendem muito bem o que é a descrição de cargos. Você acha que isso é uma falta das empresas apresentarem essa descrição ou realmente alguns colaboradores não conseguem entender? Bom, eu vejo assim, tem muitas empresas no Brasil inteiro, né, que a gente aqui, principalmente nessa região, que tem muitos departamentos pessoais. Então, assim, eles estão muito focados ainda nessa parte muito burocrática do negócio. Então, quando existe uma organização que já começa a mapear um RH onde que vai trabalhar isso, onde ele já está mais apto para olhar com esse outro olhar, para se dizer. Então, assim, é claro identificar que
Quando isso não existe dentro da organização, isso realmente gera uma maior dificuldade. Mas eu vejo assim, que tem muitas empresas que estão identificando que realmente isso não é o mais importante. Então, claro, isso obviamente os funcionários não vão conseguir entender o que realmente é. Então, mais aí uma força do RH. Do RH está entrando dentro da organização, está colocando essas informações mais à clara, mais à vista, né, para que eles possam entender um pouquinho desse sistema de descrição de cargos. A partir do momento que isso acontecer, certamente vai ficar muito mais claro, as pessoas vão entender que descrição de cargo é simplesmente aquilo que ela verdadeiramente faz desde o início que ela chega até o término do trabalho dela. Todas as atividades pontuadas ali, isso é a descrição dessa função. Então, dentro disso aí, eu acredito que o fato das pessoas ainda não conseguirem entender é um pouco da organização, sim, porque ela não está ainda acreditando ou não tem, talvez, uma estrutura para ter um RH. Então, acabam trabalhando muito essa questão ainda de DP. Mas, a partir do momento que isso começa a surgir ou começam a fortificar isso certamente vai ficar mais claro e vai contribuir muito, que nem eu disse, né, não só para a organização, mas também para o funcionário, para as pessoas no geral, principalmente no nível motivacional. Obrigada, Nathalie. Ok, eu que te agradeço.